Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute as grandes questões que rolam no mundo hoje. Nesse Conversas, de número 86, nós gostaríamos de retomar um assunto que nós discutimos aqui no Conversas de número 84, que é justamente as eleições americanas. Só que vamos discutir as eleições americanas numa perspectiva diferente daquela que a gente discutiu no programa anterior. Nós gostaríamos de discutir com você justamente as eleições sobre a perspectiva do enfrentamento dos Estados Unidos com a China. Esse enfrentamento marca muito esse momento da política externa americana, mas também da política interna, das políticas industriais, tecnológicas. Enfim, é um tema importante que ajuda muito a gente a entender a inserção dos Estados Unidos no sistema mundial. Então, nós gostaríamos de conversar exatamente sobre isso. Quais são as diferenças que existem entre as propostas do Partido Republicano e as propostas do Partido Democrata no que diz respeito à melhor maneira de enfrentar a China? Existem diferenças? Essas diferenças elas são relevantes ou não? Ou, na verdade, não existe tantas diferenças assim? Então, nós gostaríamos de discutir isso com vocês, depois discutir um pouco o desdobramento desses quadros distintos sobre o caso sobre o Brasil, né? Tirar algumas coisas sobre o que muda para o Brasil, né? A vitória de um ou da vitória de um outro, né? No que diz respeito à questão chinesa, ou que, na verdade, não faz diferença coisa nenhuma. Bom, para discutir, nós estamos aqui com o nosso amigo Luiz Carlos Delorre Prado. Pradinho, vamos discutir Estados Unidos e China. Vamos lá. Hoje, né, sem o baixa, né, infelizmente, mas vamos seguir, vamos trabalhar. É, um pouco com essa tela vazia, né, Numa? Uma tela, olha só, a ausência do. Como é que é a ausência do baixa preenche uma lacuna, não é isso como diz o pessoal? Ele Diga está lá, com a Numa. vida Ficou, dura lá, ficou duro, pesquisando em é. Paris. Está pesquisando em Paris duramente, É, nós estamos pesquisando levando Paris aqui a vida. duramente, se esforçando, coitado. E é isso, Numa. Eleições americanas. Posicionamento em relação à China. E aí, como é que vamos fazer? Como é que vai ser isso? Acho que um tema bastante central é do nosso ponto de vista, talvez nem tanto na para decidir a eleição em si nos Estados Unidos, mas enfim, acho que voltaremos a tocar nessa questão mais para frente. É isso. Bom, lembrando a vocês que vocês podem sempre, vocês encontram esse conversas aqui no formato de podcast, que vocês podem ouvir no canal IE-UFRJ. Vocês encontram isso em todos os tocadores, em todos os players lá de podcast. E vamos começar o nosso trabalho, né? Pradinho, vamos começar contextualizando um pouco essa questão desse enfrentamento, né? Não nasceu É, é dessa, agora e nem vai morrer agora, né? Vem de longe essa história, né? Vamos lá. Conta aí um pois pouco essa é, história, Pradinho. eu acho importante para o nosso ouvinte entender um pouquinho essa relação complexa, rica, entre Estados Unidos e a China. Acho que alguns pontos importantes sinalizar, em especial, a China entra na Segunda Guerra Mundial, começa na Ásia antes de começar na Europa. Ah, com as invasões japonesas em 1937, começa o conflito que depois, juntando com os conflitos europeus, vai dar a Segunda Guerra Mundial. Nessa ocasião, os Estados Unidos mantinham uma relação muito próxima então o ditador, o chefe do Estado da China, que era o general que era o líder do Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang. Kuomintang é o Partido Nacionalista Chinês. Esse líder chamava-se Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek é uma figura muito particular. Ele foi importante no processo de reunificação da China depois do fim do último imperador. Quem gosta de cinema deve ter visto o filme
sobre o último imperador chinês, é, e, é, e foi o Kuomintang, esse partido, mantinha uma relação de conflito já há algum tempo com o Partido Comunista Chinês. As duas grandes forças políticas na China serão o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. Essa relação próxima dos Estados Unidos com a China e com o Chiang Kai-shek era, inclusive, intermediada por uma personagem muito interessante sob o ponto de vista histórico. O nome desse personagem, que era a esposa do Chiang Kai-shek, era Song Mei-ling, conhecida como Madame Chiang. Eu tenho até uma foto aí do Madame Chiang que eu te passei, que é interessante colocar. Madame Chiang era de classe alta chinesa, estudou no Wesley College, que era um colégio liberal para mulheres ricas e liberais americanos, falava o inglês sem sotaque, perfeito, e circulava na alta roda internacional. Você está aí com a fotografia dela Com a Eleonora Roosevelt aqui, com a ó. Já Eleanor coloquei na Roosevelt. tela já. Pois é. Ela vai aparecer capa de Times, capa de várias revistas internacionais. Então, a população americana gostava muito dela, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, porque durante a Segunda Guerra, o Partido Comunista e o Kuomintang se unem para lutar contra os japoneses. Termina a guerra, volta à Guerra Civil, o Partido Comunista vence o Kuomintang em 1949. Na ocasião, Chiang Kai-shek, junto com os dirigentes do Kuomintang, vão se refugiar na ilha de Taiwan, né? Taiwan era uma ilha que tinha sido ocupada pelos japoneses, mas pertencia tradicionalmente à China, e quando o Chiang Kai-shek é derrotado no continente, vai para Taiwan, e a China não consegue ir atrás porque o Chiang Kai-shek vai sob proteção americana. Então, nesse momento, foi criado duas Chinas: a República Popular da China, no continente, reunindo essa imensa população chinesa, e na ilha de Taiwan, o Kuomintang, sob o governo de Chiang Kai-shek, se mantinha dizendo-se também representante da população chinesa. Era a República da China, como se fala, não a República Popular da China, mas a República da China. E os Estados Unidos e o Ocidente reconheciam como verdadeiro representante da China não a China popular, mas a República da China. Entre 49 e 71, quem representou a China nas Nações Unidas foi Taiwan, não a China continental. Veja, nem o Kuomintang, nem o Partido Comunista, ninguém aceitava a existência de duas Chinas, apenas uma China. O que se discutia é quem seria o verdadeiro representante do povo chinês. Ah, o, e, com a relação da China popular com os Estados Unidos pós-guerra foi uma relação muito hostil. Inclusive, entre 50 e 53, na chamada Guerra Civil da Coreia, não é aqui o caso de colocar em detalhe essa história, mas é uma história interessante. Os Estados Unidos vai participar, vai intervir na guerra civil entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, vai caminhar em direção ao norte. Tudo indicava que ele ia vencer a Coreia do Norte, e vai haver uma intervenção chinesa que vai vencer os americanos e empurrar os americanos para baixo do paralelo 38, que era a área de divisão entre a área dominada no passado pela União Soviética ao final da Segunda Guerra e pelos Estados Unidos. A Guerra Civil começa com a invasão da Coreia do Norte e termina quando há essa intervenção chinesa em resposta à intervenção americana. Então, era uma relação muito complicada e hostil. Nessa guerra da Coreia morreram 2,5 milhões de pessoas, foi muito dura.
o MacArthur, que era o general que tinha vencido o Japão, etc., chegou a propor usar armas nucleares contra os chineses na Coreia, o que acabou levando ao seu afastamento por Truman. Então, foi um momento muito particular para o Eisenhower, se não me engano. Foi um momento muito particular da relação entre os dois. Mas, posteriormente, o Nixon, né, um republicano, viu a oportunidade de usar a China, que sempre manteve uma relação um pouco difícil com a União Soviética, de aprofundar essa divisão e pressionar a União Soviética. Então, em 1971, Henry Kissinger faz uma visita secreta à China, e em 72 Nixon visita a China. Os Estados Unidos passa a reconhecer o governo popular da China como o verdadeiro representante do povo chinês. A condição para reintegrar as relações seria o não reconhecimento do Taiwan, quer dizer, ele retira o reconhecimento de Taiwan como representante da China. Taiwan perde o assento nas Nações Unidas, perde o status de país independente e volta-se, portanto, a relação com a China. Com a morte de Mao Tse-tung em 76, Deng Xiaoping, que tinha sido afastado do governo chinês durante a Revolução Cultural, é reintegrado e inicia um processo de normalização interna na China, né, um movimento chamado Boluan Fanshen, que é acabar com o caos e voltar ao normal. E em 1978 assume a liderança do país, que segue até 1990. Esse é o momento em que a China vai passar por profundas transformações, numa época em que estavam sendo formadas cadeias globais de valor e os Estados Unidos, as empresas americanas e europeias vão investir pesadamente na China nesse período. O resultado vai ser um crescimento espetacular da China. E, com o fim da Guerra Fria, as relações continuam razoavelmente boas, até que os Estados Unidos, já na segunda década do século XXI, percebe que a China, que antes era visto não como uma ameaça ou econômica ou política para os Estados Unidos, se transforma ou grande ameaça à hegemonia econômica norte-americana. O primeiro que vai claramente sinalizar essa direção vai ser Obama, quer dizer, o governo democrata, em 2011, quando ele declara o seu pivô para a Ásia. Ele vai mudar a prioridade do Atlântico para a Ásia para virar ou para conter a expansão da China. Isso é feito ainda de maneira muito uma política de contenção, mas ainda limitada. Mas no governo posterior, quer dizer, no seu sucessor, que é o governo Trump, isso vai se acelerar bastante. Trump vai fazer uma política explícita de contenção da China, um discurso muito mais agressivo, vai iniciar uma política de sanções para a China. O governo Biden, que sucede o governo Trump, não recua da posição do governo Trump. Muda um pouco a retórica, mas aprofunda, acelera, explicita a política de contenção da China, inicia sanções contra produtos de alta tecnologia chinesa, em especial a venda de chips e equipamento para a produção de chips e semicondutores em geral da China. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção, desde 2011, os dois partidos norte-americanos, os democratas e os republicanos, procuram, de forma diferente, um processo de contenção, ou medidas de contenção do desenvolvimento econômico e tecnológico chinês. No governo Biden, isso se transforma numa disputa aberta pela hegemonia de produtos de alta tecnologia na área digital. Então, isso já sinaliza com Trump, mas é no governo Biden que isso se acelera. Então, quando nós vemos agora nessa disputa eleitoral, nós vemos um Trump
que tem um discurso muito agressivo para a China, a gente pode se aprofundar depois, mas Kamala Harris também, de uma maneira um pouco distinta, mais cautelosa, mas a sinalização dos dois partidos é a contenção da China. Quer dizer, não passa pela cabeça dos Estados Unidos a possibilidade de aceitar que a economia chinesa possa vir ultrapassá-lo economicamente ou tecnologicamente. Então, eu vejo, na verdade, os dois partidos com estratégias diferentes, mas com objetivo similar de impedir, de qualquer forma, a continuidade do desenvolvimento chinês e que a China venha ultrapassar econômica e tecnologicamente os Estados Unidos. Numa Masati, quais são os seus comentários iniciais? Breves. Como sempre. Os breves comentários. Bom, o Luiz Carlos já colocou um panorama vasto, da trajetória das relações entre Estados Unidos e China. Eu vou entrar em alguns pontos mais específicos, que tem mais a ver, na verdade, com as relações estritamente econômicas entre os dois países. Como foi colocado pelo Luiz Carlos, a reaproximação, né, ou aproximação chinesa e americana promovida a partir de 72 pelo Kissinger durante a presidência do Nixon foi baseada numa constatação pragmática, respondendo ao famoso lema: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, identifico-se por parte dos Estados Unidos a, assim, o antagonismo entre a China e a União Soviética, que tinha se manifestado em 64 por um rompimento total das relações, bom, depois de um acirramento já no final da década de 50, né? E esse afastamento chinês em relação à União Soviética foi visto como promissor, no sentido de construir uma aliança contra a União Soviética para enfraquecer a União Soviética. E um outro elemento também tem que ser levado em conta, né, nesse período foi, e particularmente a partir da segunda metade da década de 70, foi a vontade americana de enfraquecer também, aí dessa vez do ponto de vista econômico, o Japão. O Japão tinha assim, tinha se tornado, depois da Segunda Guerra Mundial, o principal aliado americano no espaço asiático. Os Estados Unidos promoveram o que foi chamado na literatura de desenvolvimento a convite, ou seja, facilitaram a reconstrução da economia japonesa através de ajuda direta, né? O Japão foi incluído no Plano Marshall. O Japão também se beneficiou durante a Guerra da Coreia da sua posição geográfica para ser utilizado como uma base logística pelos Estados Unidos, né, para justamente alimentar o esforço de guerra na Península Coreana. O Japão também benefício-se de uma abertura assimétrica do mercado americano, ou seja, o Japão pude se manter barreiras à entrada, que sejam tarifárias ou não, em relação ao resto do mundo, porém os Estados Unidos não usaram o princípio de reciprocidade, desculpem, e acolheram em massa os produtos japoneses. Então o Japão, na verdade, foi muito ajudado nesse período pós-guerra, essa estratégia americana se sendo guiada, né, pela vontade de ter no Japão uma espécie de vitrine para o capitalismo na região, além de evitar uma possível contaminação comunista no Japão. Tá? Então,
O mesmo pode ser observado no caso de Taiwan, né, como já foi mencionado pelos Carlos, ou no caso de Singapura. Bom. Então, o Japão deu tão certo que, a partir da segunda metade da década de 70, começou a ser visto por parte dos Estados Unidos, particularmente do ponto de vista industrial, como um concorrente muito forte. Porque as empresas japonesas, em muitos setores de bens de consumo duráveis também, né, o setor automobilístico, o setor de linha branca, o nascente setor de eletrônica, eh, conseguiu ser protagonista, conseguiu internacionalizar suas empresas e conseguiu ter empresas multinacionais presentes no mundo inteiro, em particular nos mercados centrais, e isso foi visto como uma ameaça muito grande por parte dos Estados Unidos do ponto de vista econômico. Na estratégia de reenquadramento do Japão, que vai culminar em 85 com os chamados Acordos de Plaza, no qual os Estados Unidos obrigam os japoneses a proceder a uma valorização do iene, da moeda japonesa, de mais de 20%, para justamente diminuir a competitividade dos produtos japoneses. Nessa estratégia também entra a aproximação em relação à China. Tá? Porque a China, com seu reservatório gigantesco de mão de obra, passa a ser identificado como um país que pode justamente desestabilizar ou pelo menos enfraquecer as atividades industriais mais intensivas em mão de obra que tinha ainda no Japão. E, aliás, essa estratégia vai ser bem sucedida, porque a gente observa que, a partir da abertura chinesa de 78, há um processo de relocalização produtiva das indústrias intensivas em mão de obra do Japão para a China. O mesmo também vai acontecer também da Coreia do Sul para a China, mas o principal é realmente do Japão para a China. E, nesse sentido, nas zonas econômicas especiais, na década de 80, que são essas enclaves na economia chinesa, onde foram introduzidos elementos de mercado, onde eram realizados os investimentos diretos estrangeiros com empresas joint venture, ou seja, empresas mistas chinesas e com participação, com financiamento investimentos por parte de empresas estrangeiras, o Japão vai ser protagonista também. Se a gente olha a primeira onda de investimentos produtivos na China, as empresas japonesas realmente chegam primeiras, até porque, isso às vezes é um pouco esquecido, o Japão restabeleceu relações comerciais com a China na década de 60, num momento onde a China era muito isolada. Porque a China, em 64, se afasta do bloco socialista liderado pela União Soviética e, ao mesmo tempo, ainda não se aproximou do bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Então, tem um período entre 64 e 72 onde a China está muito isolada. E alguns países vão quebrar esse isolamento. E um dos principais, obviamente, vai ser o Japão. Tá? Então, a gente tem os Estados Unidos, obviamente, tem como primeira motivação da aproximação em relação à China a questão do enfraquecimento geopolítico da União Soviética, criando, na verdade, uma nova frente na fronteira sino-soviética, mas também tem esse papel de enfraquecimento da economia japonesa. O que é interessante, curioso, é observar que essa motivação dupla, né, ela, na verdade, acaba deixando de existir, enfim, acaba deixando de ter embasamento na década de 90. Primeiro, com o desaparecimento da União Soviética, em 91, e também a partir dessa década, porque o Japão começa a entra na década de 90, um período de estagnação econômica, da qual nunca mais vai sair.
o processo de convergência econômica que você tinha tido de 45 até 95, que é o momento onde vamos dizer, a proximidade entre as duas economias atinge seu pico, né? Porque em 95 o PIB japonês passa a representar 73% em termos nominais do PIB americano, e depois de 95, aí, justamente por conta dessa estagnação japonesa e de um crescimento que, mesmo não sendo uh, a ritmos chineses, vai existir no caso dos Estados Unidos. Desde então, os dois países, pelo contrário, voltaram a divergir. Tá? Hoje em dia, o PIB japonês é menos de 20% do PIB americano. Tá? Então, o Japão deixa de ser uma ameaça econômica na década de 90. Tá? E aí, o que é curioso, então, que nessa década de 90, na verdade, as duas motivações, eu coloquei, dessa aproximação sino-americana deixam de existir e mas os Estados Unidos, também ganhado por essa ideia que o triunfo, né, sobre o bloco comunista encarnado pela União Soviética tinha sido total, bom, como já mencionamos, tem até uma literatura toda que se desenvolve, a ideia, o conceito de fim da história do Fukuyama, etc. Tudo isso, provavelmente, e os Roaring Nineties do Clinton, tudo isso deu a impressão, fez com que, apesar de deixar de existir os motivos pelos quais os Estados Unidos tinham ajudado a China a se integrar na economia capitalista internacional a partir de 78, né, eh, não vai tentar, pelo menos não há tentativas tão fortes de cerceamento. Essa situação, obviamente, vai mudar a partir da década de 2000, tá? Mas é curioso ver que teve provavelmente uma forma de déficit de atenção por parte dos Estados Unidos na década de 90 e, ao mesmo tempo, tem que dar o crédito aos dirigentes chineses, eles rapidamente souberam internalizar tecnológica, produtiva e economicamente os benefícios dessa inserção na economia internacional. Até pelo sistema justamente dos joint ventures, dessas empresas conjuntas com chinesas e estrangeiras, mas que vinham com condicionamento, particularmente em termos de transferência de tecnologia, a China conseguiu se apropriar esses processos tecnológicos e conseguiu, a partir da década de 90, sair de um modelo que, em última instância, no caso da década de 80, do período das zonas econômicas especiais, era muito próximo àquele já presente no México com as maquilas, ou seja, de produzir em áreas, em zonas especiais, bom, zonas econômicas especiais, para a exportação. A China começa a produzir para o mercado interno. Então, aproveita um aumento, o crescimento econômico, o aumento da renda que vai acompanhar esse crescimento econômico por desenvolver o mercado interno. Isso é fundamental. Porque a China, ao contrário do Japão, isso explica, talvez, porque os Estados Unidos, apesar dos seus esforços, a partir particularmente da década de 2000, não tenham conseguido podar esse desenvolvimento econômico chinês, apesar das suas tentativas, e o fato tem duas grandes diferenças entre o Japão e a China. A principal é que, ao contrário do Japão, a China é um país soberano. No caso do Japão, os Estados Unidos conseguiram empurrar uma série de restrições a partir do final da década de 70 e particularmente da década de 80, sem que o Japão possa se recusar a aceitá-las, simplesmente porque até hoje você tem milhares, dezenas de milhares, na verdade, de soldados americanos presentes no território japonês. Tem base militar, né? No caso da China, não. A China é um país que se dotou da arma nuclear, ainda na década de 60, tem uma autonomia estratégica total em relação aos Estados Unidos. Então, essa pressão militar imediata não funciona.
E o segundo grande elemento é que a China, a segunda grande diferença, é que mesmo se o Japão conseguiu um desenvolvimento industrial impressionante, conseguiu internacionalizar suas empresas, o Japão não conseguiu ocupar a centralidade na cadeia produtiva da maior parte, na verdade, dos bens manufaturados que conseguiu assumir a China a partir, vamos dizer, do final da década de 90, início da década de 2000. Portanto, a China, também do ponto de vista econômico, tem um peso, e produtivo em particular, tem um peso que nunca conseguiu ter o Japão. Só para encerrar essas observações iniciais, é curioso, aliás, ver como a China está penetrando em mercados de países emergentes de uma forma tão rápida e tão abrangente, quando, assim, sem que nenhuma comparação possa ser feita com o Japão. O Japão sempre esteve presente desde a década de 60 nesses mercados, só que em alguns setores específicos. A China tem tido uma entrada em muitos setores. E da mesma forma que a internacionalização do capital japonês, quando começou a ter, quando teve, particularmente na década de 80, né, ondas de compras de empresas ocidentais, né, que sejam norte-americanas ou europeias, por parte de empresas japonesas, mesmo nessa onda de compras, os níveis atingidos nunca foram próximos àqueles que a gente observa no caso da China atualmente. Isso particularmente fica verdadeiro quando a gente observa o setor de infraestrutura, né, onde a China está presente no mundo inteiro. Um elemento, obviamente, que pode explicar isso é que na década de 80, que foi o auge da economia, da capacidade de projeção da economia japonesa, ainda existiam uma série de barreiras para esse tipo de investimento, particularmente nas infraestruturas, que foram derrubadas pelas políticas neoliberais de abertura na década de 90, que seja no centro, na periferia. Tá? Isso, obviamente, participa da explicação, mas, resumindo, de uma certa forma, os Estados Unidos, mais uma vez, criaram, né, e acharam que iam controlar uma criatura econômica, né, que é a China, a economia chinesa e a sua inserção na economia internacional, só que, ao contrário do que conseguiram fazer com a economia japonesa, e também a gente poderia seguir a mesma linha de raciocínio com as economias europeias, não conseguiram e não estão conseguindo. Bom, no futuro não sei, mas vão ter dificuldade com certeza para conseguir no futuro esse enquadramento da economia chinesa. Numa, só para seguir aí você, mas chamando um pouco a atenção, eu não sei se. Eu acho que entre 2000 e 2010, os Estados Unidos se beneficia, de certa maneira, do preço baixo dos produtos chineses, que facilitam muito a questão de concentração de renda nos Estados Unidos. Então, eu não vejo uma grande ação de contenção na primeira década do século XXI, com referência à China. Eu vejo um certo crescimento de uma preocupação, mas não efetivamente contenção. Isso me parece que ocorre mesmo na segunda década, com o movimento do Obama. Eu não sei se você concorda comigo nessa interpretação. Do ponto de vista da atuação do Estado americano, até por conta dos ataques de 2001, né, a preocupação do Departamento de Estado, a preocupação do establishment como um todo, não foi a China, pelo menos até o final da década, com certeza. Porém, você já vê aparecer em certos círculos, particularmente os círculos sindicais, os think tank, ligados ao setor industrial e particularmente ao setor de trabalhadores industriais, você vê aparecer essa preocupação, porque eles observam uma onda de relocalização
na direção da Ásia. Então, não é só dirigido para a China, obviamente, porém, a China passa a ser visto, né, como um perigo, né, para essas indústrias e para os trabalhadores dessas indústrias. Então, na É, verdade, mais esse substrato que começa a aparecer assim na literatura ainda na década de 2000. Porém, assim, colocar a guerra comercial, vamos dizer, a contenção da China como um objetivo, grande objetivo econômico, diplomático e de política internacional de forma geral, isso de facto é mais para a década de 2010. Tá? só pegando exatamente nesse ponto, que a primeira resistência à China foi de quadros ligados ao Partido Democrata, foram justamente os sindicatos. Eu acho importante qualificar isso. Quem se aproxima da China é o Partido Republicano, o Nixon, né? E quem resiste um pouquinho, porque vai ser, porque vai perder emprego, né? São alguns setores ligados à base sindical americana. Eu queria trazer a discussão aí para a relação também da Kamala Harris com Trump, porque eu acho a entrada do Trump é muito interessante, que ela muda a perspectiva do Partido Republicano. Trump tem uma retórica muito mais agressiva do que a da Kamala Harris, né? Aliás, do que o Partido Democrata em geral, com referência à China. A impressão que eu tenho é que essa retórica vai manter. Eu não vejo nenhuma boa razão, caso o Trump ganhe, que ele mudaria essa retórica. Isso vem para ficar. Então, um ponto, por exemplo, que eu acho que os dois vão estar de acordo. O orçamento de defesa, o gasto econômico, não há nenhuma oposição nos dois lugares, mas há uma diferença de ênfase. Eu estava vendo que a sinalização dos assessores do Trump é no sentido de reduzir o gasto com referência à Europa e aumentar com referência à Ásia. Né? Há uma mudança no peso, no enfoque. Né? A questão da iniciativa da AUKUS, que a AUKUS é Austrália, Reino Unido, né, e Estados Unidos, que seria uma nova aliança para tentar reforçar a pressão sobre a China. Por aí tem a transferência de tecnologia para a Austrália, com referência ao submarino nuclear, várias coisas do gênero. Isso sai do governo democrata. Né? Os assessores do Trump, no entanto, eles estão de acordo com essa linha, eles mais ou menos seguem a mesma linha. A outra coisa que tem uma certa similaridade, mas com algumas diferenças que são importantes, é na área comercial. Sai no governo Biden, né, democrata, o Indo-Pacific Economic Framework, uma agenda de comércio cujo objetivo é tentar controlar um pouquinho a, a nova Rota da Seda, as iniciativas de expansão comercial chinesa. A Kamala Harris e a sua equipe é uma defensora dessa agenda. Trump também mas há uma diferença. A política democrata, defendida pela Kamala Harris, é no sentido de procurar se aproximar de aliados, ter uma relação mais próxima com aliados e, de certa maneira, cooptar aliados. A posição, e, portanto, essa política comercial, a maneira de fazer, seria um pouquinho mais gradual. A política anunciada, inclusive, por Bolton, os assessores do Trump, é uma política mais direta e mais isolacionista, mesmo com referência aos aliados. Mas uma coisa assim muito interessante que eu estava vendo na questão de tarifas de produtos chineses. É, a, Veja, você falou sobre o Japão, né? Recentemente, os Estados Unidos vedou que a compra pela West Steel, a maior siderúrgica japonesa, desculpe, pela uma siderúrgica japonesa da West Steel, que é a grande siderúrgica americana, por razões de segurança, não foi uma questão de trânsito, vedou a compra.
do Japão. Então, a relação do Japão, você tem razão, não é uma relação equilibrada. Mesmo o governo democrata não trata o Japão como igual. Não trata o Japão como trata a Austrália, por exemplo, ou o Reino Unido. É muito interessante quando você analisa as diferenças. O Japão, há uma certa preocupação de contenção também. O Japão, desde a década de 90, que você diz, está para baixo, né? Eles chamam, entra numa depressão que não saiu dela, depois uma estagnação, mas realmente ficou muito complicado. Mas o que é mais interessante é que os Estados Unidos, aí é o governo Biden, é o governo democrata, que sempre foi um defensor, no pós-guerra, da ordem econômica internacional, vai atuar claramente contra a WTO, World Trade Organization. É, a, e vai atuar também contra a posição dos chineses em produtos verdes, em produtos de transição energética, o que é muito curioso, na Green Tech Manufactured Products. De início, você usa a questão ambiental como uma forma de contenção. Ah, não, eles poluem muito. Só que os chineses entraram pesadamente dentro disso, né? Então, especial em coisas como veículos elétricos, baterias, painéis solares, os produtos chineses são melhores e mais baratos que os americanos. Isso vem sendo chamado de segunda choque comercial chinês. O primeiro foi nos 2000, né, com os produtos de consumo, e agora viria com esses produtos de green tech, etc. Isso está sendo contido, está uma tentativa forte de contenção dos Estados Unidos, em especial quem faz essa contenção, é importante o nosso público saber quem está na linha de frente, é o que eles chamam o STR, United States Trade Representative. É uma espécie de uma agência americana que lida com a questão comercial. E o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão bloqueando a OMC. Lembre-se que a OMC é criação americana, mas ele está bloqueando, por exemplo, os órgãos de apelação, as disputas comerciais, para justamente dar oportunidade dele fazer o que quiser. É interessante como é que o governo democrata lida com isso. Ele lida dizendo que ele tem uma Worker-Centered Trade Policy. A política externa, a política comercial, é baseada no interesse dos trabalhadores, centrada em cima da agenda dos trabalhadores, né? O Trump não fala isso. Ele diz não, ele não dá essa justificativa em cima de direitos humanos, coisa nenhuma. Ele é mais explícito. Não, eu quero defender a indústria americana. Inclusive, sinaliza que vai impor tarifas até 60% da importação em produtos chineses. Eu duvido, porque isso teria implicação de inflação americana gigantesca. A Kamala Harris sinaliza de endurecer o jogo com a China, mas ela tem muitos aliados vinculados à questão de globalização. Então, a sinalização é muito mais cautelosa. Mas já está sinalizado que a Catherine Tai, que é a diplomata, que é a USTR, a representante de comércio americano, muito provavelmente continuaria com a Kamala Harris aí na linha de frente. Então, eu acho que depois a gente pode entrar até na discussão da questão, que eu não estou entrando, na questão de alta tecnologia, mas o que eu cada vez mais eu vejo, quando você lê camaradas, o governo democrata e o governo Trump, que é um acordo contra a contenção da China. A forma é que é um pouco diferente. O Trump é mais duro, é meio mais grosseiro, é mais isolacionista, enquanto o Partido Democrata tá, tem uma tentativa de cooptar uma série de aliados nessa direção, de alguma maneira fazer com um pouquinho mais de cuidado, principalmente no que se refere aos países industriais avançados. Os países em desenvolvimento, o papo é um pouquinho diferente, mas eu acho que a gente pode discutir um pouco adiante. Só para terminar essa minha colocação agora, eu estava vendo algumas declarações do Trump. Trump diz, com referência à política externa comercial americana: This time we are serious. Dessa vez nós estamos falando seriamente.
nós vamos mexer na estrutura do governo na área externa. Ele sinaliza que vai dar uma mexida daquilo que vem sendo chamado aí nos debates, no deep state, botar quadros dele na estrutura do governo, porque ele vê que os quadros do governo são próximos aos interesses, na visão dele, democrata. Então, muito provavelmente, numa eventual vitória dele, o desenho é de uma grande agressividade na China, provavelmente também em Israel, mas a Europa ficaria mais abandonada. Você não vê, como o discurso da Kamala Harris e dos democratas, que é o tempo todo nós vamos nos consultar com os nossos aliados europeus, com a Inglaterra, com a França, com a Alemanha. No caso do Trump, não, não dá muita atenção, não trata com muita consideração esses aliados e fala o tempo todo de Make America Great Again e nós não precisamos de ninguém. O que nós temos que fazer é fechar o nosso mercado e voltar a ser o que era antes da Segunda Guerra, o que era um dos países mais protecionistas do mundo. Para sair de outro. Vamos falar demais também. Vai lá, Numa. Pois é, mas eu acho que assim, como sempre, nessas questões, tem forças, né, que É, vão em sentido opostos. Então, ah, a gente falou muito do que aconteceu a nível justamente dos governos. Achei interessante as colocações do Luiz Carlos, porque dá essa perspectiva da big politics, né? E da política grande, né? No caso americano. Só que a gente tem que pensar que em todos os países, nos países talvez menos a China, tem relações e visões contraditórias dependendo do ponto de vista adotado, dependendo do grupo que você examina. Então, no caso dos Estados Unidos, o processo de relocalização produtiva que se dirigiu para a China criou, numa série de indústrias, uma forma de dependência muito grande. Tá? Então, esse é um primeiro elemento. Você tem uma questão, a adoção de uma atitude de uma posição mais antagônica em relação à China, ela obviamente, teria consequências grandes em termos de organização produtiva de muitas empresas que, bom, produzem uma parte, ou boa parte, às vezes, né, da sua produção, manufatureira na China. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento também que tem que ser considerado é o tamanho hoje em dia adquirido pelo governo, pelo mercado interno chinês. E, de novo, para uma série de empresas americanas, um acirramento da disputa, um acirramento da relação, né, como está acontecendo, poderia significar não ter mais acesso a esse mercado chinês, que, lembramos, em muitos bens de consumo duráveis, hoje em dia é o maior do mundo. A China, e por exemplo, o que mais cresce, né? sim, a China já É o superou os maior e o que Estados mais Unidos. cresce. O mercado automobilístico chinês já é maior que o americano, tá? São 20 Então, milhões de automóveis por mês, é uma loucura. É muito maior que o sim. americano. É, 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 Então, então isso é uma outra questão. E aí, né? de novo, a gente vai ter, dentro do próprio capitalismo americano, uma visão que vai evoluindo, mas de forma diferenciada em função dos setores. Então, você É, tinha uma mas, adesão Numa, total. sem querer interromper, já interrompendo, mas veja só, o próprio, você pega o caso da Tesla, que achava que ia dominar o mercado chinês de carros elétricos.
O que está acontecendo agora? Ele está pedindo ajuda ao governo americano, porque os fabricantes chineses de carro elétrico estão dando um banho nele, né? Embora ele tenha feito a fábrica lá para o outro lado. Então, tem esses dois lados. A China tem um mercado muito grande, todo mundo quer entrar. Só que a concorrência dentro da China está muito grande também. Então, e se a gente for olhar do ponto de vista, exatamente, do ponto de vista histórico, duas coisas. Um, as atitudes vão mudar. Então, você tem uma espécie de unanimidade dentro do capitalismo americano. E quando eu digo dentro do capitalismo americano, estou me referindo a todos os setores, que sejam, e a totalidade do setor manufatureiro, né? Desde os produtores de bens de consumo até os produtores de bem de capital, passando pelos produtores de bens de consumo duráveis, né? O setor financeiro também enxergava nessa inserção da China na economia internacional mais uma oportunidade, até porque, de uma forma provavelmente muito otimista, eles achavam que a China, a um determinado momento, ia convergir na direção do modelo de Hong Kong, né? Hong Kong é visto como o que é uma convergência. E aí, de novo, a gente tem duas coisas. Uma é a própria estratégia chinesa, que mudou. Não esqueçamos, a gente talvez não tenha mencionado isso o suficiente, mas quando acaba a década de 90, a China, de facto, a década de 90, 80 e 90, na China é um período que a gente poderia chamar de liberalização do regime do ponto de vista econômico, não político, mas econômico. Inclusive, a década de 90 foi marcada por uma série de desregulação do ponto de vista social, do ponto de vista, em particular, trabalhista, né? Até no sistema de previdência, etc. E a partir da década de 2000, você tem uma preocupação, que vai ser um Yun Jintao, vai carregar isso, mas com certeza o Xi Jinping, desde que chegou, aprofundou ainda mais essa característica, que é uma retomada do controle, pelo menos, da capacidade de intervenção do Estado chinês sobre a economia. E dentro desse sistema, a gente vai encontrar a construção de um estado de bem-estar social que em muitos aspectos acaba seguindo o molde do estado de bem-estar social de modelo europeu, né? Com a ideia de passar a uma universalização de uma série de direitos que até então eram vinculados à empresa e ao lugar de emprego na China. E com tudo isso, você também tem uma mudança da trajetória chinesa. Porque quando você lê a literatura da década de 90, é sempre interessante para preparar o programa, eu dei uma olhada, em alguns textos publicados na época, e você tinha a impressão, mesmo em documentos, sei lá, do Banco Mundial, tem textos da Kruger, da Anne Kruger sobre comércio internacional, por exemplo, que apontam claramente isso. Tinha a impressão que, na verdade, a China, de novo, com esse entusiasmo, né, americano, com a ideia, enfim, né, de uma alternativa em termos de modelo de organização econômica, social e até política, tinha a ideia que, em um determinado momento, a China ia convergir na direção dos Estados Unidos. Que, nesse sentido, a China, bom, tudo bem, partia de mais longe, mas ia fazer que nem o Japão. Tá? Não esqueçamos que o Japão, até 45, o Japão era uma ditadura fascista, racista, com imperador, bom, hipernacionalista. E se transformou completamente e virou uma sociedade liberal, democrática. Aliás, e tinha essa impressão. Só que a China seguiu o caminho oposto. Depois de ter dado a impressão que haveria uma convergência só porque se introduziu elementos de mercado na economia chinesa, que acabou virando uma economia capitalista, o que muito controlada, muito planejada, com uma espécie de super Estado desenvolvimentista, que é o Estado chinês, que se confunde com o Partido Comunista Chinês, apesar dessa trajetória inicial, houve uma retomada de controle. E não houve, portanto, uma mudança
vamos dizer, dos objetivos da China no sentido de uma convergência com os objetivos americanos. E acho que aí realmente tem um período de adaptação em relação a isso. E, de novo, para as empresas americanas, inicialmente, o que elas enxergaram? Um reservatório gigantesco de mão de obra barata e com a possibilidade de ter um alto nível de disciplina no trabalho. O que propunha a China com as zonas econômicas especiais era isso. Era muitos trabalhadores já treinados e ainda por cima a garantia que não vai ter greve, que não vai ter nenhum movimento, que você pode, portanto, ter uma previsibilidade, né, em relação a, vamos dizer, as projeções, de uso de mão de obra. Bom, foi cumprido. Aliás, esse aspecto foi cumprido. O que não perceberam os Estados Unidos é que a estratégia de desenvolvimento chinesa, com o mercado interno gigantesco que ia apresentar a China, era algo que não tinha equivalente na história. Tudo bem, o mercado interno também japonês foi fundamental para o crescimento japonês desde a década de 50, mas no fundo era um país de um pouco mais de 100 milhões de habitantes. Tá? Não é a China, não é um país de 1,5 bilhão de pessoas. Então, eles não entenderam que a China tinha escala para ser protagonista em absolutamente todos os setores econômicos, o que não tinha o Japão. E, com isso, o que parecia uma parceria muito benéfica para os Estados Unidos passou a se tornar uma ameaça. Só que, de novo, demorou a se perceber. Porque, inicialmente, para as empresas americanas, esse desenvolvimento no mercado interno chinês pareceu uma maravilha. Fora o fato, e aí usando o exemplo que você deu, Luiz Carlos, que é sintomático disso, que uma certa arrogância ocidental fez com que pensaram, a gente vai acabar, como eles vão se liberalizar, eles vão acabar liberando a conta capital, a gente vai, a um determinado momento, vão acabar com essas histórias de joint venture, a gente vai poder criar as nossas subsidiárias localmente lá, como a gente tem já marca internacional estabelecida, e que eles, mesmo se elevando o padrão de vida, justamente se elevando o padrão de vida e de renda per capita, né? Da população, a gente vai vender os nossos produtos para eles e pronto, acabou. Vai virar mais um país como os outros, assim, onde a gente vai estar presente, inclusive, assim, meio no molde até latino-americano, né? Ou seja, bom, a gente vai produzir localmente, ok, mas bom, os lucros, as rendas, vão ser transferidos para os Estados Unidos. Só que esqueceram da capacidade do Estado chinês de fomentar o desenvolvimento interno com empresas internas que estão criando essas marcas globais. O avanço americano, que eu já mencionei, nos mercados emergentes é muito significativo disso. Tá? Hoje, na China, na África, pegando a África do Norte e a África subsaariana, hoje mais de 50% dos celulares vendidos na África são de marcas chinesas. As coisas nunca ouvimos falar na vida, né? Mas, que nem é da Huawei, são de outras marcas. Então você tem essa capacidade também de substituir as multinacionais europeias e, portanto, de ficar com a totalidade da cadeia de valor. De ter internalizado também uma capacidade de inovação que não se limita a um setor específico ou a um conjuntinho de setores, como era o caso do Japão. Lá no caso, a gente, como foi colocado pelo Luiz Carlos, bom, na Revolução Verde, né, na economia verde, bom, a China tem se tornado uma protagonista da indústria verde. Isso é fato. Para não pegar em 5G, no caso você falou da Huawei, é que a Europa e os Estados Unidos chegaram a proibir a importação dos Sim, equipamentos, porque não consegue concorrer com eles. isso. Aqui, pega no Brasil, no resto do mundo, é, onde você pode comprar a Huawei, você compra a Huawei, não compra de outros, porque a diferença é brutal. Então, Exatamente. na E verdade, tem eles não estão escala, conseguindo. uma coisa que os Estados, que os,
os Estados Unidos, enfim, quando eu falo dos Estados Unidos, não existe essa entidade, mas os capitalistas americanos demoraram para entender que com a China a escala mudava. Você conseguindo internalizar os processos produtivos de inovação, etc., você tem uma escala absolutamente sem precedente na história, tá? Isso faz E, e com como, que e, e como você você tem. colocou, não existe mecanismos de pressão, de contenção tão fáceis. Isso Não, está muito claro na questão dos porque tem uma chips. dependência também. Tem uma Claro, dependência, né? o Estado tem algum controle no que se refere a isso, e também você tem uma cultura nacional, nacionalista muito forte. Então, o que não havia nos outros casos. O caso do Japão é chocante, porque o Japão é um país de tradição muito forte nacional. E a Alemanha, só para pegar dois. Os dois perderam a identidade nacional. Uhum. É importante chamar a atenção que a relação do Japão com a China é uma relação muito complicada, né? A ocupação japonesa da China foi muito violenta e a China nunca, sob o ponto de vista político, sempre teve uma relação difícil com o Japão, apesar desse ponto que você chamou a atenção dos anos 60. Mas agora, sob o ponto de vista econômico, a China tomou uma dimensão que o Japão nunca tomou. Eu estava vendo alguns dados. Na área de chips, ainda a China ela tem a demanda chinesa é entre 50 a 65% da demanda mundial de chips. Nessa guerra de chips que está havendo aí recentemente, os Estados Unidos têm menos da metade da demanda chinesa, são 25% da demanda mundial, e tem a capacidade de apenas 12%. Então, os Estados Unidos, a produção de chips americana é muito inferior da China e o consumo é muito inferior da China. Então, eles estão tentando conter isso, né, com uma lei que foi feita, chama a Lei dos Chips, né, Chips Act de 1922, feita durante o governo Biden, com pesadíssimos subsídios à indústria de chip dos Estados Unidos. Né? É tão gozado quando falo aqui do Brasil de que apoiar, subsidiar indústrias é contra o livre comércio. Né? Os Estados Unidos está fazendo um apoio violentíssimo 52,7 bilhões de dólares de subsídio. Isso não foi suficiente. Ainda criou um crédito de 25% do investimento em termos de crédito tributário, mas ainda não está sendo suficiente para fazer uma mudança, porque produzir chip nos Estados Unidos custa 50% mais caro que produzir em Taiwan. Então, não adianta nada você produzir na medida que seus produtos ficam pouco competitivos na hora que você coloca esses produtos dentro da fábrica. Né? É importante explicar, porque para as pessoas que estão nos ouvindo, você tem dois caminhos de fazer isso, dessa indústria de chip. Você tem uma parte de empresas que produz dentro da empresa os chips para os seus produtos. Isso que eles chamam IDM, Integrated Device Manufacturers. Aí você tem empresas como a Samsung e a Intel fazem isso. E tem empresas, o produto, quando é feito o chip inteiramente, eles chamam Fab. E tem empresas que eles chamam Fabless, que compra o produto de terceiros. Nos dois casos, há uma forte dependência por uma série de componentes. Então, agora a guerra é o seguinte: a guerra é de direitos de propriedade intelectual e também de produção de alta tecnologia. Né? Nós estamos vendo recentemente os Estados Unidos tentando bloquear o uso de propriedade intelectual americana para fazer chips de última geração e também de equipamentos que só são feitos no Ocidente. Né? Esse tipo de situação vem obrigando a China a responder com pesadíssimos investimentos dentro desse setor. Tudo indica que não está funcionando. Quer dizer, apesar da forte pressão, a convergência chinesa em produtos de alta tecnologia continua acelerada. Mas vocês É, não acham que tem aqui uma dimensão financeira também? A maneira como o sistema financeiro chinês do sistema financeiro internacional, quer dizer, não tem certas peculiaridades que fazem com que a China fosse menos vulnerável do que foi, por exemplo, ao Japão?
como foi, por exemplo, o Ah, Japão, no sem caso dúvida, o japonês? fato de você ter uma moeda não conversível, isso ajuda, né? A China conseguiu blindar e, de uma certa forma, isolar seu sistema financeiro e bancário de eventuais contaminações ou eventuais pressões exercidas de fora. Tá? Então, os bancos na China são públicos, permaneceram controlados pelo Estado, e o próprio sistema financeiro, tem bolsa em Xangai, tem bolsa como se chama, em Shenzhen também, né, que foram fundadas na década de 90, porém, elas não vão negociar produtos tão complexos quanto aqueles observados no Ocidente, ou seja, você não tem um potencial de crise financeira como pode ter nos países ocidentais, tá? A quantidade de vezes foi anunciado que os bancos iam quebrar, que ia ter uma crise financeira, né? Sim, Toda não hora tem, aparecia e não não tinha. existe. O único setor onde parecia haver alguma margem para alguma Era imobiliário, né? crise financeira era o imobiliário, mas mesmo assim, porque não pela, como se diz, não pelos bancos, mas pela existência de intermediários, promotores que aí ao mesmo tempo propunham facilidade de financiamento, etc. Bom, o que estão fazendo as autoridades chinesas é simplesmente estão nacionalizando, que não é muito difícil no caso da China, essas atividades. Então, essas fraquezas não existem, mas eu queria fazer dois complementos à fala anterior do Luiz Carlos, né? Mas reforçando, em relação à pergunta do Bicalho, que realmente não tem essa vulnerabilidade cambial, bancária, financeira na China que qualquer outro país tinha depois, vamos dizer, da ascensão dos Estados Unidos como a grande potência financeira monetária internacional. Tá? E nenhum outro país, a não ser a China, consegue ter vamos dizer, esse controle sobre os canais eventuais de contaminação. Tá? Mas só em relação ao que colocou o Luiz Carlos, e para completar a fala anterior, né? Eu acho que é importante, portanto, ver que depois de uma década de 80 e 90, onde havia uma unanimidade quanto à oportunidade que representava o desenvolvimento chinês para as empresas americanas, que seja para conseguir trabalho barato, relocalizar em lugar com custo de produção menor, ou depois até como mercado emergente assim para os produtos americanos, de fato aos poucos, o que você está observando, e como, setor por setor, vai aparecendo a China como uma grande ameaça. E, cronologicamente, os setores que, na verdade, enxergaram essa ameaça em primeiro são os setores mais tradicionais da indústria, né? Que vão ser o setor siderúrgico. Tem uma concorrência muito forte da produção chinesa que apareceu rapidamente. Os setores de bens consumo duráveis, o setor automobilístico, o setor em particular de autopeças, vai sofrer muito dessas relocalizações. Aí é a mesma coisa. Inicialmente, você tem uma dissociação entre a visão dos trabalhadores desses setores e a visão dos capitalistas do setor. Isso é muito importante, porque inicialmente são os trabalhadores que se preocupam com isso. São eles que perdem o emprego. As empresas não. As empresas acham ótimo porque elas baixam seus custos, vem a oportunidade de emprego. A preocupação mesmo, ela vai começar a aparecer na década de 2000. E, bom, obviamente, de uma forma muito mais clara na década de 2010. É interessante ver que os últimos a ter manifestado agora uma certa preocupação são as empresas o setor da fintech, o setor da indústria de telecomunicação e de informática, de software, etc. Por quê? Porque eles estão vendo surgir na China alternativas
produtivas em termos de serviço a tudo o que eles estão fazendo. Tá? Essa tentativa, essa denúncia, e essa obsessão do Trump, por exemplo, com o TikTok, né, que ele quer proibir na China, nos Estados... E porque a China tem, por razões que têm a ver também com a manutenção vamos dizer, do monopólio sobre o poder por parte do Partido Comunista Chinês, a China está concebendo um ecossistema, vamos dizer, informático, de telecomunicação e, inclusive, bom, até de redes sociais próprio, já que não aceita a entrada. E quando você tem, tudo bem, sei lá, se o Brasil disser, ai, não, eu vou inventar meu Facebook, vou inventar meu WhatsApp, ninguém vai se preocupar muito com isso. Quando você tem um país que tem 1,5 bilhão de pessoas que pretende e que faz isso e faz rápido, aí o risco é outro. Tá? Então tem um risco também nesse setor de serviços, né? Onde a dominação dos Estados Unidos parecia, vamos dizer, incontestável, por conta justamente desse esforço chinês. Tá? E a gente vê que os setores, por exemplo, da Silicon Valley, que até então eram muito internacionalistas, que eram muito pró livre mercado, enfim, livre cambista, no sentido de privilegiar o livre comércio, hoje em dia tem figuras como foi citado por Luiz Carlos, o Elon Musk, bom, que tem a parte produção de carros elétricos com a Tesla, mas que tem toda a parte Twitter, FNX, como agora é chamado. Você vê também que empresas, inclusive desse complexo da Silicon Valley, e figuras importantes, também estão aderindo cada vez mais a uma visão mais protecionista. Então, é um jogo. Só que nesse protecionismo, muitas vezes os Estados Unidos estão perdendo também terreno nos países emergentes, porque, obviamente, isso vai levar por reciprocidade a medidas de retorção, etc. Bom, enfim. Deixa eu ir para essa É isso que eu linha. ia te perguntar, ô Prado, olha só, nós já temos 1 hora e 10, né, de programa, já mais de 1 hora, e eu gostaria de começar a encaminhar aqui para o final, né? Cabendo aqui a função tradicional do âncora, que é botar limite nesse negócio. E para encaminhar nesse final, eu gostaria justamente de levantar aquele último ponto que a gente colocou no início, que é qual é o tipo de impacto que essas questões têm sobre, no caso brasileiro, né? Pensar sobre a América Latina, nós vamos concentrar no Brasil, que é aquilo que interessa a gente nesse exato momento. É, como é que o Brasil se coloca nessa situação? Quer dizer, a vitória republicana ou a vitória democrata, isso altera alguma coisa nas relações, nessa triangulação, né? Brasil, Estados Unidos, China, o tipo de pressões que o Brasil vai sofrer, se vai ser maior com um, maior com o outro, não faz diferença. O jogo central está dado e, como você disse, é uma questão mais de estilo. Ricardo, eu acho que a grande força hoje dos Estados Unidos, que ainda se mantém como claramente hegemônico, é na área financeira. Quer dizer, a questão chinesa ela resolve para dentro, bem, mas a questão do domínio dos circuitos financeiros internacionais fundamentalmente está na mão dos Estados Unidos, inclusive a moeda de reserva mundial é o dólar. Nós vemos agora, inclusive com a questão da crise da Rússia, uma tentativa de reduzir um pouco esse poder. É um processo longo, né? Tem muita coisa a ter sido falada que não é muito clara, é difícil para as pessoas entenderem. O caminho dos BRICS para ter um sistema independente. Ninguém fala em criar uma nova moeda, não é isso, mas algum tipo de estrutura escritural, uma moeda escritural, quando a gente diz uma unidade de referência para viabilizar troca, maior comércio entre os países, etc. Porque não há dúvida que a China tem claro, né, e usando inclusive a experiência da Rússia, de que as pressões contra a China serão crescentes.
Mas há um problema, porque a China ainda é o maior exportador do mundo e os Estados Unidos não podem abrir mão de muitos produtos importados da China. Além disso, quando nós pegamos o caso do Brasil, o grande destino das exportações de agrobusiness brasileiro e produtos minerais é a China. A China é fundamental para o equilíbrio da balança de pagamentos brasileira, várias coisas. As relações comerciais com os Estados Unidos são deficitárias. Então, a pressão americana sobre o Brasil, os Estados Unidos têm pouco a oferecer, eles têm mais a ameaçar, eles têm um poder de desestabilização muito grande. Primeiro, por causa da sua influência sobre certos segmentos da sociedade brasileira. Segundo, pela sua capacidade de influenciar a área financeira, movimentos de capital, várias coisas do gênero. Então, nesse sentido, eu entendo que há uma clara diferença dos dois governos no que se refere ao Brasil. Primeiro, o governo democrata, com a Kamala Harris, ela tem uma estratégia de claramente defender o interesse americano, tentar segurar os Estados Unidos, a hegemonia americana, mas a postura é no sentido de tentar cooptar uma série de países. Relação mais próxima com seus aliados e fazer de uma maneira resguardando principalmente seus interesses na área financeira também. Os grandes interesses financeiros estão estão no Partido Democrata e assim por diante. O Trump, ele tem uma aliança com setores da extrema-direita internacional que são uma capacidade muito disruptiva. Eu não gosto desse neologismo, mas a expressão é essa. Tem uma capacidade de gerar conflitos ainda maior. Dá um exemplo. Os Estados Unidos, de início, foi um grande defensor da liberdade de circulação de dados e oposto a barreiras na área digital. Subitamente, no governo democrata, em outubro de 23, o STA, o Departamento de Comércio americano, a Agência de Comércio de Relações Comerciais americana, mudou a política. Uma política muito mais cautelosa, sinalizando a necessidade de controlar um pouco as big techs. A presidente do FTC, do Federal Trade Commission, é uma conhecida adversária da Amazon no campo acadêmico, etc. Há um certo movimento do governo democrata de que é necessário tomar um pouco de cuidado com as big techs. Por que isso? Porque uma parte das big techs se alia a segmentos de extrema-direita que são muito próximos a Trump. Não apenas dentro dos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. Isso é visto como ameaça também àquele establishment um pouco tradicional. Então, eu vejo isso que, para nós vamos ter tempos mais difíceis num eventual governo Trump. Ele vai apoiar políticas mais agressivas, ele vai tentar empurrar a possibilidade dessas empresas de big techs contra algum tipo de regulação delas, vai tentar e vai facilitar o caminho desse discurso desorganizador da extrema-direita na área internacional. E um eventual governo Kamala Harris vai ser mais cauteloso dentro disso, menos pela gente, muito mais pelas questões domésticas americanas. A política comercial americana é uma política de interesse interno, exclusivamente. Eles olham o seu umbigo, olham a eles mesmos. Então, eles não estão muito preocupados com o resto do mundo. Então, nós temos que entender a política interna americana para ver como é que bate na gente. Além disso, por postura, o governo Trump o Trump é uma figura que ele tem um desprezo muito grande pela América Latina em geral. Ele ainda trata mal, mas um pouco melhor, os seus aliados europeus. Mas a maneira que ele trata, mesmo que seriam tradicionais aliados americanos, México e Chile,
Colômbia, antes desse governo, sempre foi muito mal, muito ruim, com muito pouca consideração. Eu não vejo nenhuma razão para melhorar. Então, embora eu entenda que não há grandes diferenças sob o ponto de vista do jogo internacional dos dois partidos, no que se refere a nós, nós ficaríamos menos vulneráveis num governo democrata do que com este governo republicano nesta hora, por razões da personalidade do Trump e do tipo de agenda que se coloca com referência a isso. Mas nos dois governos, você tem claramente um movimento de reversão da globalização, de menos jogo multilateral, muito mais jogo bilateral de negociações de interesse, e as margens de manobra vão se ficar mais curtas, inclusive na medida em que a China avança. Por exemplo, qual vai ser a postura americana se o Brasil vir a aderir a, a, ao programa da Rota da Seda americana, chinesa, se o Brasil aprofundar as relações com o BRICS dentro da parte de investimento, os investimentos chineses vêm crescendo muito. Como é que vai ser a postura americana? Não é muito claro. Até o momento tem sido, tem até havido pressões, mas a gente tem tido margem de conviver com isso daí. O cenário adiante ainda é muito incerto para mim. Numa, quer tecer alguns comentários finais já aqui, direcionando para o final? É, de facto, assim, do ponto de vista latino-americano e brasileiro em particular, bom, já conversamos um pouco sobre os impactos no programa retrasado, né? Nessa disputa entre China e Estados Unidos, nessa rivalidade, é claro que o Brasil, como aliás muitos países, vão ter um caminho assim a adotar, que é o caminho do não alinhamento, tá? Ou seja, aderir a um bloco no sentido de assim se apropriar eventuais medidas contra, sei lá, por exemplo, se o Brasil se aliasse incondicionalmente aos Estados Unidos e começasse a adotar medidas protecionistas em relação à China. Como colocou o Luiz Carlos, a China é o maior cliente para as matérias-primas brasileiras. Bom, matérias-primas você pode, obviamente, redirecionar, para outros mercados, mas não é tão fácil, porque, por exemplo, os Estados Unidos não vão ser importadores de muitas dessas matérias-primas, porque eles também são exportadores líquidos de matérias-primas. Bom, então já começa por aí, pequeno problema. Outro elemento. Além disso, a Austrália, que é o concorrente nosso, que é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, bom, o Brasil tem se posicionado justamente como um grande fornecedor dos países emergentes. O comércio sul-sul, no caso brasileiro, tem assumido um protagonismo crescente, tá? Do ponto de vista também da presença de capitais chineses na economia brasileira, a gente pode dizer que houve uma penetração, tudo é muito mais tardia do que no caso dos capitais americanos, mas maciça. Ah, né? Ah, hoje em dia, você tem, bom, inclusive a gente viu isso recentemente com o caso do setor de carros elétricos, né? O Brasil adotou, colocou barreiras tarifárias, né, justamente para evitar que o mercado brasileiro seja inundado de carros produzidos na China, e já fez acordo com montadoras chinesas para a abertura de fábricas locais, né? Bom, então tem um diálogo, o Brasil tem escolhido ter um diálogo com ambos os lados, tá? Tem, em última instância, se a gente for pensar, uma adesão do ponto de vista da geopolítico
há uma visão muito mais próxima daquela defendida pela China, que seria um multilateralismo. Bom, mesmo se a China nisso também tem suas ambiguidades, né? E muito menos alinhada nos Estados Unidos, no sentido de uma aceitação de uma ordem internacional dominada pelos Estados Unidos, porém, por razões históricas, por razões estruturais, políticas, né? Se a gente lembra o que aconteceu em 2016, o Brasil não vai, não tem como entrar abraçar a causa chinesa, por exemplo, adotar uma atitude hostil economicamente em relação aos Estados Unidos. Até porque, do ponto de vista econômico, bom, a quarta-feira, enfim, dessa semana, né? Foi muito significativa. A gente vê que, bom, a política monetária americana acaba ditando em muitos aspectos a política monetária brasileira, acaba pautando justamente a pergunta que fez o Bicalho sobre a dimensão financeira, monetária da integração chinesa no sistema econômico internacional. É, no caso do Brasil, a resposta seria completamente diferente, tá? O Brasil tem um grau de integração financeira, monetária no sistema econômico financeiro internacional que é tal que, bom, é, não tem como, não pode se desligar desse sistema, tá? Não pode fazer, não tem uma blindagem do sistema financeiro, bancário, monetário brasileiro em relação ao exterior, pelo contrário. Tá? Altamente integrado. Então, até do ponto de vista da manutenção de uma política monetária, uma política cambiária e, em última instância, uma política macroeconômica, o Brasil não tem como bancar um afastamento, um antagonismo aberto em relação aos Estados Unidos. E, bom, o que a gente está vendo é que o governo atual está justamente caminhando vamos dizer, nessa direção, ou seja, mantendo boas relações com ambos os países. Tá? E não tem muito outro caminho a ser seguido. O único problema, concluiria com isso, e se em algum momento um dos dois países cobrar assim demonstrações de adesão, mas me parece não ser, pelo menos imediatamente, enxergável essa possibilidade, né? É isso, senhores. 1 hora e meia de programa. Acho que a gente já conversou bastante sobre o tema, né? Olha só, rapaz, eu fico sempre impressionado com isso, né? O Costa Pinto saiu e não se falou menos, não é isso? Aí depois o Basta sai, também não se fala menos. Eu acho que se sair mais dois, ficar um só, vai fazer 1 hora e meia de programa do mesmo jeito. É impressionante. É como eu disse, a gente pode falar aqui muito tempo ainda mais, tem muitos outros Isso. Mas a que gente vamos faz outros discutir. programas, né? Como que é o Mas o programa? Claro, é monólogo claro. seria bem chato, né? Vamos Hein? É combinar. claro, Monólogo? não, eu acho O que tá, eu monólogo acho que tá seria bem ótimo. chato, né? É, Então eu acho que não, mas são vários programas, né? Então a gente sempre vai retomando os assuntos, né? Esse já é o é, de número 86, né? Daqui a 4 programas a gente vai inteirar 100 programas, né? Bater esse recorde, chegar a 100 programas. Quando a gente não pensou que não ia fazer nenhum, né? Acabou fazendo 86. Já é o quinto ano da série, né? O quinto ano. Essa é uma série que tem que. São poucas as séries que tem 5 temporadas, né? Não são qualquer. Não é isso? 20, 21, 22, 23, 24. É a quinta temporada do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Bom, eu espero que a gente tenha contribuído, né? Acho que sim, um pouco, né? Para o pessoal entender melhor essa questão dessa relação, que é uma relação conflituosa, e vai se tornar cada vez mais conflituosa, vai se tornar cada vez mais tensa, né? Acho que não há nenhuma perspectiva no horizonte, né, de que isso aí vai se arrefecer, muito pelo contrário. Né, aquela ideia de que não, depois da Rússia a gente pega a China, né? Também tem um pouco essa coisa meio pesada. Então vai fazer parte da nossa pauta de discussões essa questão entre Estados Unidos e China e também como é que o Brasil se insere no meio desse jogo, né? Um jogo pesado e um jogo que a gente
Tá muito mais perto, né? Tá aqui no quintal, e ser quintal, né? Tá no quintal não é uma coisa muito fácil de você lidar e de você ter algum tipo de soberania, né? De autonomia, sempre é mais complicado, sempre é mais difícil. Bom, então eu gostaria de agradecer muito ao Pradinho, ao Numa, saudades do Basto, né? Que ele não nos ouça, a gente sente saudade do Bastazinho, e a gente gostaria também de agradecer aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham, né, nesses debates, nessas conversas, nessas discussões. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Vida que segue e se cuidem.